tá entrando na área de transferência da Gigahertz, seu 469º episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detensos lá em gigahertz.fm/apoio, que recebem a edição sem edição. A gente acaba de gravar e publica já no feed exclusivo de cada um, com os papos extras. Tá com mais de meia hora de papo aqui, falamos dos codinomes da Apple, sobre o Nicolas Cage. O assunto variou bastante, né? Os tropeços da IA da Apple que podem causar problemas diplomáticos. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, se encontrando semana por aqui, o Arthur de Vigir e o Guilherme Rambo. Tudo bem com vocês? Olá! Olá! Boa. Semana passada eu falei, estaremos de volta na quarta-feira, vamos gravar. Não, estamos gravando na quinta-feira, então obrigado ao Edu pela correria de sempre. E obrigado a vocês também que mandam os follow-ups, as perguntas, os comentários. Vamos começar com os follow-ups sobre o último episódio. E na semana passada o Rambo falou sobre transação online lá para renovar a conta de dev da Apple que ele tinha, que a Apple passou lá o cartão, não precisou colocar o CVV, nada assim, o códigozinho, né, de verificação ali. E o César Miller falou o seguinte: eu trabalhei muito com isso e é relativamente comum, sobretudo em renovação de assinatura, não usar esse código de verificação. O que acontece, pelo menos no Brasil, é que quando você não manda essa informação, a responsabilidade sobre as disputas ou de fraudes passa a ser sua, e não mais compartilhada com a bandeira e emitente. Alguns jornais, como a Folha, adotam essa prática, então tá aí. Ele mandou uma coisa em off aqui que eu não vou falar. Então é isso o que acontece. Ah, agora que eu entendi, porque eu tinha lido várias vezes já a mensagem do César, e quando ele falou que a responsabilidade sobre disputas ou fraudes passava a ser sua, eu tinha entendido sua do usuário do cartão, mas não, sua da empresa que está fazendo aquela cobrança. Isso, aí faz todo sentido, porque aí o CVV é justamente uma espécie de senha, para simplificar, para provar que, teoricamente, foi a pessoa que tem autorização de usar aquele cartão. Faz sentido, então. Interessante. Tinha uma coisa que o Arthur também você tinha passado recentemente, que não tinha pedido o CVV. Não, foi a mesma coisa que a... Foi, na verdade, na inscrição da WWDC. Quando ainda era um evento pago, eu lembro que eu usei, enfim, passei o cartão da empresa e também não precisou. E ele só cobrou depois que eu fui sorteado. Tá, ok. Então tá aí. E o César comprovando que não importa o assunto, alguém que escutou a DT já trabalhou com isso. Obrigado a ele por ter esclarecido isso pra gente. Agora todos sabemos, olha só. E sobre café, um dos temas perenes aqui do ADT, o José Berg falou o seguinte: vou pro Brasil em breve e já me pediram receitas de café gelado. Mas aqui na Noruega bebe-se pouco café gelado, por motivos óbvios, né? Por isso, eu queria perguntar se vocês têm alguma receita boa aí pra recomendar. Aí ele falou que conheceu o ADT por conta de um homônimo português do A Fonte, que é o A Hora da Maçã. Pra que ele falou, quem quiser ouvir um bocadinho de sotaque em português, um abraço, já participei inclusive do podcast, um abraço pra eles todos. Mas receitas de café gelado, eu não faço ideia. Café gelado só quando faz tempo que eu não dou uma bicada aqui no quente, porque nunca foi pra mim café gelado não. Cold brew, olha, assim. O único café gelado que eu costumo beber é o cold brew, mas aí não é bem uma receita, é só café passado a frio e você bebe gelado. Então... daí, se quiser, pode botar açúcar, enfim. Mas eu geralmente bebo ao natural. E é o que eu peço na Starbucks, geralmente, também. Quando tem, porque adora estar em falta. Eu já sou um cara que gosta de fazer café gelado, né? Morando no Rio, então... Verão, eu gosto bastante de fazer cafés diferentes. Teve um que eu experimentei há pouco tempo e eu tenho feito aqui em casa. Eu até abri aqui a receita para não falar besteira. Que é o Espresso Orange. Que é bem simples, é uma dose de café expresso e um suco de laranja, com suco de laranja bem gelado. Você bota gelo, suco de laranja e coloca o expresso por cima. A receita é uma dose de café expresso, né? Com 100 a 150 ml de suco de laranja. Só que eu fui num restaurante que eles colocaram também chá de frutas, frutas vermelhas, enfim... uma dosezinha, né? Não é chá, na verdade, tem outro nome. Um xarope? Xarope, isso, obrigado. Tá. Pra adoçar um pouquinho, então você não precisa colocar açúcar. E aí eu comprei aqui pra casa, de frutas vermelhas, eu coloco um pouquinho no fundo do copo, coloco o gelo, coloco o suco, e depois eu coloco o expresso numa xícara. Aí pra não estragar, eu coloco o gelo na xícara e depois eu viro esse café já gelado em cima da receita. Fica uma delícia, para verão é maravilhoso.
E eu recomendo também com água com gás e limão. Você coloca um pouquinho de limão, um pouquinho de água com gás e expresso, também fica gostoso. E tem algumas receitas também com água tônica. Então, se você gosta um pouquinho mais do amargo, né, da água tônica, você pode fazer também com expresso, que também fica bem legal, mas sempre com bastante gelo, porque, né, calor do Brasil vale a pena. Cara, eu tomei foi num café em São Paulo, inclusive, se eu não me engano. Uma bebida que era com expresso, água tônica e suco de laranja. Eu lembro que quando eu pedi, eu achei esquisita a ideia. E quando eu provei, eu continuei achando esquisita a ideia. Eu não gostei, não. Agora eu tenho que provar individualmente o café com a laranja e o café com a água tônica pra ver qual dos dois que não me agradou. Eu acho que foi a laranja no meu caso, porque pra mim café e laranja não orna, assim. O com água tônica, talvez, eu gosto do amargo da água tônica, só que são dois amargos diferentes. Aí eu fico pensando, você vai misturar dois amargos diferentes, porque o amargo do café, ele vem antes, o da água tônica vem depois, pode dar um negócio ali, né? Então, não curti muito, né? Mas fica a dica pra quem, né? Eu acho que tem que experimentar pelo menos uma vez pra ver se agrada. Agora eu ia perguntar se, primeiro, bebidas alcoólicas somente para maiores de 18 anos. Se beber, não dirija. Beba com moderação. Espresso Martini é café gelado? Então... Boa pergunta. Porque é uma delícia. Sim, na verdade você faz o espresso quente. Aliás, aprendi por experiência própria, não façam isso, tá? O que acontece? O espresso martini é uma dose de espresso normal, uma dose de vodka e meia dose de de licor de café. Bota tudo com gelo na coqueteleira, bate pra dar aquela emulsificada e você tira e faz a dupla... coa duas vezes, né? Tem o coadorzinho de cima ali da coqueteleira e você ainda usa aquele coador que é um meio cônico pra tirar os fragmentinhos de gelo que ficam ali quando você bate, né? E aí fica aquele espuma. Quanto mais você bater, mais fica aquela espuma bonita. Bota 3 grãozinhos ali de café por cima pra dar aquela enfeitada. Geralmente são 3, o clássico é com 3 e beleza. O que eu fiz uma vez? Eu aprendi que não é assim que você faz, né? Botei o gelo na coqueteleira, coloquei a vodka, coloquei o licor de café, fiz o espresso, coloquei ali, fechei e comecei a chocalhar. Cara, esse negócio explodiu. Ainda bem que eu tive a presença de espírito de saber que eu sou desastrado e eu fui pra área de serviço pra bater essa coqueteleira. Mas foi café no teto, nas paredes, nas roupas que estavam no varal, assim, explodiu. Nossa. Aí uma vez eu tava comentando isso no bar. E era um bar aqui até de Taubaté, era o Jeff. Ele falou assim, então, o seu erro foi ter colocado o espresso quente por último pra bater, que faz uma pressão. O que você faz você faz o espresso primeiro, põe na coqueteleira, põe outras coisas, joga o gelo, porque aí já dá o tempo dele ir esfriando. Mas assim, pro meu paladar, o espresso martini, sim, eu não acredito que tem... Eu fazendo, eu não acredito em vodka. Você não sente nada do gosto. Eu detesto vodka. O gosto da vodka eu não gosto. E você não sente o álcool também. O café dá uma boa mascarada nisso. E a própria textura dele, por ter ficar mais cremoso. E também tem ali o licor de café que deixa doce também. Ainda dá uma mascarada assim. Mas ele não tem nem o gosto de café, nem o gosto de vodka. Ele tem o gosto dele, de espresso martini. Então é uma coisa muito específica. Então, tecnicamente, sim. É um café gelado. Mas... é uma outra categoria de coisa, sabe? E esse é um ponto que eu acho que é importante, né? Tanto o café com laranja, com água com gás, o lance de limão também, o próprio com a água com o quinino lá, água tônica. Uma coisa que eu aprendi, e eu nunca aproveito uma mistura quando eu tento encontrar o gosto das coisas que fazem parte da mistura, ao invés de sentir o gosto do resultado do que é essa mistura. Que se você tomar, achei o café, achei a laranja, putz, laranja, não vai funcionar, né? Então é tentar pegar as partes o todo, né? Não as partes pelo todo, né? A metonímia. Mas aí o preparo, ele tem que trazer essa experiência integrar, pra você. Sim, né? Sim. Porque você... No caso, o que me deixou por off, o que não me agradou, acho que é assim que se fala, desculpa, eu tô pudim, porque naquele eu não tava pensando na água tônica, na laranja, não sei, mas é que veio um de cada vez, assim, e de um jeito que não... Que, tipo... mentaliza você tomar um copo de suco de laranja e depois tomar um café expresso em cima, ou vice-versa. Não harmoniza.
Eu acho que nessa bebida o correto seria você beber com canudo e mexer antes de beber. Porque, por exemplo, essa bebida que eu gosto de fazer com o xarope para adoçar, porque realmente xarope é bem doce, né? Então você não precisa mais de nada de açúcar. Ele você coloca no fundo, coloca a laranja e coloca o café. E aí você vê as 3 camadas bonitinhas no copo. Depois eu coloco o canudo e mexo para misturar. E aí você sente o docinho do xarope no fundo. E ele fica ainda... Ele é mais denso, né? Então fica bastante no fundo. Mas você já começa a sentir a bebida inteira, vamos dizer assim. Então eu acho que faltou, de repente, um canudinho, ou até aquela colherzinha mais compridinha, né? Aquele pauzinho de exato. mexer. Porque esse é o tipo de bebida que realmente você tem que misturar ali, porque senão você vai beber as 3 camadas separadas e não tem graça nenhuma. É que também tem um detalhe. Se eu não lembro nesse café que eu tomei se tava assim, mas se me servem um drink em camadas, eu imagino que ele foi feito pra ser bebido em camadas, porque tem drinks que são assim. Sim. A não ser que a pessoa que tá me atendendo fale, você tem que mexer. Porque se você vai... Você é que tem que proporcionar a experiência ao cliente, né? Tipo, lá no Tantan, que a gente adora ir lá em São Paulo, eles sempre dão uma aula de como você degustar cada drink. A ideia é essa, né? Se tá bifásico de propósito ou ficou muito tempo ali esperando te entregarem na mesa. Tem uma das duas possibilidades, né? E o Douglas falou aqui que tem cold brew que vai zeste de laranja e finaliza com conhaque. Esse eu acho que eu ia gostar, porque zeste de laranja não é suco de laranja, é só o aroma da laranja, é o extrato, né, os óleos essenciais ali da laranja. Aí eu já fico mais interessado. Porque essa bebida realmente não tem como ela não vir em camadas pra mesa, né? Porque se você mistura, ela vai virar parece um café com leite, sei lá, alguma coisa assim, fica sem graça. Parece um copo que tava sujo e você jogou água dentro. Exato. Então assim, eu acho que o correto seria misturar até pra beber melhor também, enfim, pro gosto ficar melhor. Eu também não sou engenheiro de bebidas pra saber se eu fiz errado ou não, mas eu recomendo mexer porque fica bem melhor. E é uma bebida super fácil de fazer em casa. Eu canso de fazer aqui no verão. Às vezes tá muito quente, eu vou lá, faço, tiro um expresso rapidinho, coloco. Fica muito bom. E aí você pode brincar com o expresso, né? Um expresso mais doce, um pouquinho mais amargo. E aí, dependendo também da laranja, se for uma laranja muito doce, uma laranja muito amarga, é bem legal. Agora, quem vai saber dar umas dicas bem bacanas é o amigo do podcast, Felipe Cipriano, que eu tenho certeza que tá ouvindo. Então, Felipe, está convocado pra dar umas dicas aqui de cold brew pra gente, que eu sei que isso é uma coisa que você já prestava atenção antes de ser legal. E mande receitas, por favor. Também, sim, tá junto, né? Agora, um follow-up meu é que no fim de semana eu passei pelo Shopping Morumbi, passei na loja da Samsung e testei, vi como é que é a tela de privacidade do Galaxy S26 Ultra, né? Tô pudim também, então os 3 pudim aqui hoje, né? E foi curiosíssimo, porque primeiro, sobre aquela região do Shopping Morumbi, que fica ali no subsolo, com restaurantes, etc., tava com algum problema de esgoto, tava um cheiro de fossa insuportável, restaurantes vazios, tava bizarríssimo. E a loja da Samsung ali do lado, né? Nossa. E eu, sim, gostei do lance da tela. O que a gente viu de vídeos e até dos vídeos da própria Samsung, eles, na câmera, eu acho que dá uma exagerada em relação ao que acontece na realidade de você ligar a função de privacidade da tela e você virar o telefone para os lados e você não conseguir ver o que tá lá. Não fica 100% preto. Você consegue ver que tem alguma coisa na tela, mas você não consegue ler o conteúdo da tela, que é a função desse recurso de privacidade, né? Quando você liga a função de privacidade na tela inteira, ela fica... Eu até falei isso na fonte com o Felipe essa semana. Sabe no iPhone, quando tem aquele ajuste de reduzir ponto branco, reduzir ponto de luz, uma coisa assim, que ele dá uma escurecidinha na tela? Ele faz isso. A tela dá uma escurecida. Foi rápido, eu queria ver rápido, não queria que chegasse alguém perguntando se eu queria alguma coisa, eu queria ver rapidinho e zarpar dali. Então eu vi meio rápido. Mas eu não notei uma redução na definição da tela, que é, na prática, o que acontece. Você tá vendo metade dos pixels, basicamente, que ficam ligados ali, né? Então eu vou deixar aqui na descrição um vídeo da Samsung que ele explica melhor como é que funciona essa tela. Mas não notei, não ficou pior imagem, nada assim. Dá o faniquito de saber que ela tá um pouco mais escurecida, mas é aquilo de... referência. Você vai usar por 2-3 minutos que você acaba esquecendo que ela tá com aquele escurecido e você vira pros lados, ele de fato protege, você não consegue ver. Você vê que tem algo ali, que a tela tá ligada, que tem texto, que tem conteúdo, mas você não consegue ver o que tá lá. Então ela cumpre o seu papel. Eu não consegui testar a função que
só deixa privada a notificação. A tela fica normal e só o quadradinho da notificação que fica com isso ligado. Você não consegue ver o que é se tiver de um lado ou de outro, tá? E o ângulo que ele começa a ficar ilegível, eu achei ele, assim, você precisa inclinar muito pro lado pra ficar ilegível. Se você tiver só um pouquinho de lado, se tiver alguém atrás de você pescoçando o que você tá vendo, eu acho que a pessoa ainda consegue ver. Se alguém do seu lado, não, mas atrás ainda dá. Então o ângulo ele... Senão eu acho que ia ser difícil até da pessoa que tá usando o telefone ter que ver matematicamente de frente pra conseguir ver o que tá na tela. Mas eu gostei, eu achei legal, ainda mais, é uma coisa que você vê que é uma primeira versão, sabe? É curioso. Não só por ser uma coisa nova, mas dá pra imaginar como é que isso vai evoluir da parte de brilho, de ângulo de visão, como é que isso afeta o seu ângulo de visão e como é que você protege com ângulos mais pra lá ou pra cá. Então, aprovei nos meus, sei lá, 45 segundos testando ali o telefone. Eu curti como é que foi o resultado. E quem tiver testado, claro, contem pra gente como é que foi. Agora, sobre skills da Alexandra, até tenho a minha caixinha aqui, porque quando eu fiz parte do programa de desenvolvimento lá, que eles lançaram de skills e etc. E o Vander Nogueira falou o seguinte: abraço pro Arthur, e eu uso muito a skill da Alexa que você fez, Arthur, para dicas de cervejas. E aí fica aquele aviso do Se Beber Não Dirija também, proibido menor de 18 anos, blá blá blá. E ele mandou o link. A gente pode deixar o link na descrição, Arthur? Pode, por favor. Eu não sabia nem que estava funcionando, tenho que admitir. Tô olhando aqui que tem algumas estrelas, eu vou ver as reclamações, porque essa aplicação eu fiz, olha só, 2020. É o primeiro vídeo que tem de review. Então é uma skill bem antiga, mas eu tô bem impressionado que as pessoas ainda usam. Obrigado por usar. Eu tenho essa e, se eu não me engano, tem uma outra também de filme. Esse eu não lembro se ainda tá ativo, que era dicas de filme. E eu uso o The Movie Database para pegar filmes recomendados da semana. Então... são duas skills que eu tenho e obrigado mesmo, fico feliz que alguém usa e mais feliz ainda de saber quem é que tá usando. E como é que você se lembra de ter sido a dificuldade ou facilidade de desenvolver essas skills? Porque a impressão que eu tinha é que era relativamente fácil, porque logo que a Amazon lançou esse recurso, já apareceu muita coisa na loja. Lembra que fez um barulhão, tinha, e aí morreu, né? Assim como caixinhas inteligentes em geral, acho que deu uma esfriada, né? Mas como é que foi na época? Não foi difícil, porque realmente a gente tinha um beabá da própria Amazon ali para criar o fluxo, e eu lembro que o site era quase que montar caixinhas, não tinha muita programação. A programação que tinha envolvida era você conhecer de repente uma API ou outra para fazer conexão, como foi o caso, né, desse de filmes. Esse de cerveja, se eu não me engano, não me lembro de onde eu tô pegando as informações. Olha só, faz muito tempo que eu não mexo. Bom, tá no ar até hoje, aparentemente. Exato, tá funcionando, né? Apesar das notas ruins ali, que eu tenho que ver o que pode ter acontecido. Mas era bem simples, e aí eu acho que a parte de programação mais difícil, que enfim, não é tão difícil assim, era você conectar as APIs. E eu lembro que tinha alguns probleminhas da Alexandra entender uma frase ou outra. Enfim, fazer essa conexão com o que você exatamente precisava para trigar certos pontos do seu app, né? Porque no final das contas é um appzinho. Mas foi divertido, bem divertido na época de fazer. E aí eu lembro que quem fazia, ou não me lembro quantas mil pessoas, as primeiras X mil pessoas ganhavam uma Alexandra, a caixinha, e foi divertido, mas realmente eu acho que nunca pegou, nunca foi pra frente, né? Nunca foi uma coisa que a própria Amazon tem investido. Você já desenvolveu alguma coisa assim, Rob? Não, eu lembro que eu cheguei a dar uma olhada na época que, né, você falou que tava em alta isso aí. E eu lembro de ler a documentação e achar também, nossa, mas é tranquilo de fazer, né? Mas não cheguei a botar a mão na massa, não. Beleza. Se alguém tem também, vocês mandem pra gente, a gente coloca aqui como amigos do ADT. E digam pra gente, pra quem tem métrica e quiser compartilhar, como é que tem sido o uso ao longo dos anos. Eu acho que vai ser interessante a gente ter isso como um data point aqui pra falar um pouco mais sobre esse mercado inteiro, né, de caixinhas conectadas, especialmente da Amazon, que tem bastante por aí, né? Acho que tem mais do que as do Google, que não sei nem se vende oficialmente aqui, as da Apple, muito menos, né? Então a Amazon meio que ganha por WO um pouco desse mercado por aqui, né? E sobre as limitações todas do Cloud Code, que a gente vem comentando
comentando aqui, é aquele lance de você de X em X horas tem uma quantidade máxima de tokens que você pode usar, se isso acabar ele interrompe o trabalho, você tem que esperar zerar pra você continuar, que é uma coisa meio chata, e dependendo do projeto, se estiver muito no flow ali, né, vambora, isso acaba sendo meio chato, né, vai atravancando. Quem quiser paga mais, fica no taxímetro de tokens, né, mas o que tá ali faz parte da assinatura padrão, se renova de tempos em tempos. O Eduardo Rezende falou o seguinte, eu tenho uma dica pra controlar melhor aí essas janelas de 5 horas do Cloud Code, eu achei que fossem 3 ou 4, mas enfim, falou 5 aqui. Ele falou, pedir para ele gerar um script que rode todo dia no Mac às 7 da manhã e ao meio-dia que manda só um oi pro Claude. Assim a janela se inicia mais cedo do que eu costumo trabalhar e a janela vira exatamente quando eu paro para almoçar. Dessa forma eu raramente preciso ficar horas esperando durante o meio do dia. Ele falou, uma outra dica, eu uso esse utilitário, mandou o link que a gente vai deixar aqui na descrição, que fica na barra de menu. Falou, mais um, ali para adicionar na barra de menu. E só um ponto para explicar, se faz tempo ali que você não tá usando o Cloud Code, né? Vamos supor que você nunca usou. Você mandou o primeiro oi, daquele momento em diante, começa a contar a janela de horários para sua janela de tokens. Então para quem tá, né, você trabalha, acabou o trabalho, vai dormir, aí você acorda, aí vai começar essa janela de tokens. Pode acontecer de você trabalha, sei lá, das 9 até o meio-dia, você sai pra almoçar, a hora que você volta, você trabalha só um pouquinho e pá, já dá ali o limite, né? Então o que ele fez foi, às 7 da manhã começa a janela, que é o tempo dele chegar pro trabalho, trabalhar. A hora que ele sai do almoço e volta, já tá na segunda janela. Ao invés de estar no rabicho da primeira, e aí ser atrapalhado por isso. Achei excelente essa dica, e eu vou deixar aqui na descrição o link pra isso que mandou, pra acompanhar o utilitário que coloca na barra de menu, e você acompanha como é que tá esse uso aí do Cloud Code. Você tem que ficar perguntando pra ele, indo no site, fica ali, só bate o olho, que é o que tem no OpenAI ChatGPT Codex. Tem ali um tanque que mostra pra você como é que tá, né? O Claude ainda, pelo menos, não tem, e no terminal é chato de ficar checando. Nossa, é um loophole safadinho esse aí, né? Mas muito bem bolado, né? Porque como é uma janela que vai caminhando, então você consegue fazer essa brincadeira. Eu cancelei o Claude, até contei também no Olá Mundo, que vai ao ar semana que vem, porque, cara, R$100 por mês para a quantidade de uso que ele me permitia fazer não se justifica, assim, porque eu posso passar o dia inteiro no Codex e nunca atinjo o limite. O Cloud é tipo 1 hora e acabou. E aí tem que esperar 5 horas e para pagar R$100 por mês por isso? Não aceito. Então eu desisti do Cloud por enquanto. Alguém deu uma dica no Olá Mundo, eu posso catar o link e botar aqui também, que eles oferecem uma opção para você colocar um overflow no custo de API. Então, se você pode usar a sua conta lá, e aí quando ele chega no limite, ele passa a cobrar a parte como uso de API. Existe essa opção, mas aí eu pensei assim, não, eu tô usando tão pouco porque o limite é tão baixo que se eu quiser muito usar o Cloud Code, eu tenho já lá a minha chave de API, já tem tudo configurado lá para pagar. Se eu quiser muito usar o Cloud Code, eu pago o uso de API, que daí eu pago ali os 4, 5 dólares para fazer o que eu quero, mas não vou pagar R$100 por mês para usar 1 hora por dia no máximo, e olhe lá, né? 1 hora de tipo, manda mensagem, espera 10 minutos, manda outra, e ainda assim vivi atingindo o limite, aí desisti. E alguém aqui no chat também perguntou sobre o Anti-Gravity, né? Mesmo problema. Basicamente o mesmo problema, ou até um pouco pior do que o Cloud, porque ultimamente eu tento utilizar o Gemini com o Anti-Gravity e simplesmente o Google me colocou de castigo por 2 dias. Eu bati a janela de 5 horas e ele falou, tá bom, você só pode usar novamente daqui a 2 dias, 48 horas. E um amigo meu chegou ao limite de 7 dias e ele não tinha batido semanal nem nada, assim, é bem aleatório. Cara, pra mim o Gemini morreu, assim, temporariamente, porque eu não consigo usar. O Anti-Gravity nunca funcionou, nunca. Não é nem de tipo, você atingiu o seu limite, é tipo, carregando, e não faz nada. Eu já tentei 1000 conexões diferentes, tudo não é a minha conexão, não é a minha conta, é o serviço que tá ruim mesmo. E aí na web eu consigo usar o Pro por 5 minutos e já morre também, então tá inutilizável.
Eu também tenho a conta Pro, mas é inexplicável, assim, depois de 5 horas, o correto era, se você bateu o seu limite dentro de 5 horas, depois de 5 horas ele renovar, como qualquer outra IA tá funcionando. Mas a gente tem ficado de castigo, não tem um porquê, não se sabe o motivo. Isso tem acontecido desde que lançaram o 3.1, tanto que a primeira vez que eu falei dele aqui no programa foi no 3.0 e era uma maravilha, funcionava perfeitamente bem. E depois que lançou o 3.1, o negócio desandou. Eu parei até de acompanhar as reclamações no blog do Google, vou até dar uma olhada, mas a última vez que eu li também estava bem cheio, então... Tá difícil de recomendar, eu queria muito porque é uma baita ferramenta, a ideia é bem redondinha, funciona muito bem. O planejamento dele, quando ele abre o Markdown com o planejamento do que ele vai fazer e a possibilidade de você poder colocar comentário é fantástica, mas tá, como o Rambo falou, tá meio inutilizável, assim. Você pode dar sorte e conseguir uma janela boa. Eu consegui essa semana 2 dias de janela boa, mas depois eu fiquei de castigo por 2 dias, então não adianta muita coisa, né? Bom, e eu tô usando o Codex também, igual o Rambo, e volto a recomendar de novo para todo mundo aqui. Utilizem um aplicativo da OpenAI. Ele é bem parecido com o ChatGPT e tá dando o dobro de tokens, enfim, de janela. Mesmo que você não atinge... assim, eu nunca consegui atingir 50%, que é uma ótima notícia. Ou seja, dobrado é você poder gastar bastante e não tem tido problema de queda nem nada do tipo. Pelo contrário. E uma coisa que eu acho interessante, eu utilizo bastante o Codex e o ChatGPT. A gente até antes de abrir a gravação aqui estava conversando, né, sobre algumas pesquisas que a gente faz com o ChatGPT. Eu tenho utilizado muito o Thinking com o Agente, então eu faço muita pesquisa profunda realmente com ele. Essa semana mesmo eu fiz, 3 ou 4 pesquisas bem profundas, assim, que ficaram alguns bons minutos pensando e não contou nada no Codex. Um não impactou o outro, o que é muito bom, por enquanto, só não sei até quando vai ser dessa forma, né? Eu no fim de semana também não renovei, na verdade, né? Que eu tava fazendo aquele teste por uma semana lá do Claude Code pra fazer. Eu fiz a rinha de Vibe Coders, né? Mesmo época que eu tinha feito ali com o ChatGPT, eu fiz também com o Claude com o Anthropic. E aí, o que deu foi que o aplicativo que o Claude fez foi melhor do que o aplicativo que eu fiz com o ChatGPT. Mas mesmo assim, falei, bom, agora tá funcionando. E beleza. Aí eu acabei não renovando, que eu vou manter o ChatGPT, porque o ChatGPT é um que eu uso no dia a dia, né? Então não fazia sentido manter os dois assinando, porque, como o Rob falou, sai caro pra caramba, né? Colocar os dois. Então pra mim funcionou só um deles. Mas o que eu acho que vai acontecer é que se eu precisar fazer outro projeto maior, eu vou acabar assinando de novo ali o Cloud Code, e aí eu tenho que assinar de verdade, né? Porque eu já queimei o meu trial de uma semana, né? E eu também foi engraçado, porque eu recebi no fim de semana um e-mail falando lá, agora para comemorar o lançamento do Anthropic, do OpenAI Codex, tá dobrado o limite. Eu falei, mas dobrou o dobro? Dobrou a meta? Depois que chegou na meta, dobrou a meta? O que aconteceu, né? Eu recebi, com 10 dias de atraso um negócio desse. Mas, sei lá, segue dobrado. Mas se você precisar usar o cloud, quiser, enfim, vale dar uma olhada se não seria melhor usar por chave de API, porque de repente você vai fazer um projeto ali, você vai gastar $10 de API e acabou. Daí tá basicamente pronto o seu projeto. Aí você não tem aquele comprometimento mensal, fora que você, usando a chave de API, você usa, entre aspas, à vontade, né? Óbvio que, né, tem limite mesmo assim, mas é muito mais generoso, e tem o limite do bolso. Inclusive configura lá, em algum lugar lá no painel, você consegue colocar um budget pra não chegar lá depois, R$1 milhão. O meu medo é esse, cara. É isso, então... Não, mas tem como você botar um limite lá. E tem como fazer pré-pago também. Então dá pra fazer de um jeito que você não vai à falência. Eu nunca paguei por uso de API, que eu morro de medo de começar a perder o controle com isso e gastar mais do que eu gastaria na assinatura. Eu começo a pensar, não, só esse mês, né? Um pouquinho para um projeto idiota que nem vai fazendo assim, pego $30 à toa, então eu sou meio resistente a isso. Tudo que eu vejo, que projeto legal, coloca aqui sua chave de API do OpenAI. Fala, tá bom, não, foi bem jamais, assim, em coisas aleatórias, de jeito nenhum, porque você não sabe o quanto que aquilo vai usar, né? Agora, quando é para código,
você deixa ele fazer uma tarefa, vai lá no painel e olha quanto custou. Daí você vai fazendo aquele cálculo. Essa tarefa aqui custou 10 centavos. E aí você vai, quantas vezes ele vai fazer mais ou menos isso aqui ao longo desse projeto? Vai fazer umas 50 vezes? Tá, até tô disposto a pagar, né? Então tem que fazer essas contas, mas colocar assim em ferramenta aleatória, sem nenhuma noção de quanto que aquilo vai gastar, de jeito nenhum. Então, eu fiz isso. Mas era um projeto meu. Vamos explicar antes de ficar muito feio. Mas eu tava estudando sobre IA, enfim, foi um pedacinho da pós que eu comecei, não terminei. E aí eu fiz um projetinho de treinamento de modelo, enfim, que era uma agência de viagens. E aí eu tive que colocar um projeto no ar, num sitezinho no ar, utilizando o modelo do ChatGPT, só que aí eu coloquei o pré-pago. Coloquei, se eu não me engano, $5, foi algo assim. Não gastou tudo, ou seja, tava bom, tava legal. Tudo bem que era um projetinho de faculdade, mas quando você coloca pré-pago não tem risco de estourar seu cartão. Então, eu acho que é realmente a forma mais segura e mais controlável. Não sei nem como é que tá agora, eu vou até dar uma olhada de curiosidade, porque provavelmente não gastou muita coisa. Agora, ainda sobre esse assunto, na verdade eu não vou nem introduzir esse assunto. Teve uma coisa que o Rambo trouxe pra gente aqui hoje ao longo do dia. Eu me diverti horrores entendendo o que aconteceu, mas depois eu comento o que aconteceu comigo, porque eu fiquei desconfiado de que eu sou uma IA hoje. Mas, Rambo, o que rolou? Então, um ouvinte anônimo me mandou aqui um print da conversa com o Codex, que queria fazer um app de iOS para basicamente ser uma coletânea de memes. Tanto áudios quanto vídeos, GIFs, essas coisas. Tipo um GIF da vida, só que com áudios também. Memezinhos pra compartilhar em conversas por aí. Aí a pessoa tava conversando em português com o Codex. E não vou ler a mensagem toda, mas gostaria de criar um app para armazenar fotos, GIFs, áudios engraçados que possa ser compartilhado nas redes sociais. E aí explicou que não é programador, que quer que seja em SwiftUI e assim por diante. E aí essa pessoa me mostrou o andamento do projeto depois que já estava muito mais avançado o projeto. Só que eu notei que o projeto inteiro tinha um foco muito bizarro, e a pessoa tinha reparado isso, em segurança, em tipo ser um negócio escondido, protegido, que você tem que colocar a senha para acessar os memes e é tudo criptografado. E eu dei uma olhadinha no código e de fato é tudo criptografado, altos shenanigans. E aí eu falei, não, mas por que a IA criou esse hiperfoco em privacidade e segurança? Tipo, tudo bem, é importante o app ser privado e seguro, mas um app de meme precisa de tudo isso, mais seguro que o app do banco quase, né? E aí a pessoa chegou no ponto de, tipo, a IA perguntou se queria que o app se disfarçasse de calculadora ou de app de notas, pra, tipo, você abrir o app e ser uma calculadora, aí você digita um número na calculadora e aí ele vira o app, tipo aqueles apps de pirataria que estavam fazendo. E aí eu falei, não, me mostra a primeira conversa. Aí foi lá, mostrou. E o Codex, ele tem um lance que os primeiros, entre aspas, pensamentos dele, depois de cada mensagem, ele colapsa, fica escondidinho por padrão, mas você pode abrir e ver. E aí eu li a primeira mensagem que o Codex mandou depois da primeira mensagem da pessoa. Vou estruturar isso como um app SwiftUI para armazenar mídia, entre aspas, disfarçada e compartilhar e por aí vai. Mas por que o Codex entendeu que era para armazenar mídia disfarçada? E ele botou entre aspas ainda. Aí eu li de novo a mensagem da pessoa. Gostaria de criar um app para armazenar fotos, GIFs e áudios enfraçados. Tem um erro de digitação. Era para ser engraçados. Tem e ficou uma letra digitada errada.
enfraçados, trocou o G por F. E isso fez a IA se confundir e entender como disfarçado, como mídia disfarçada. Ele achou que era tipo um app de fotos privadas. E aí, e como essa mensagem do, entre aspas, pensamento da IA é oculta por padrão, a pessoa não se deu conta. E aí foi indo na onda ali do que o Codex estava fazendo e virou um app de mídias secretas. Então, ó, a gente tinha falado uns tempos atrás que você pode digitar de qualquer jeito, não precisa se preocupar com o erro de digitação. Tá aí um exemplo que, claro, que pode ser que por ser em português é mais sensível a esse tipo de erro, mas o que aconteceu quando vocês leram pela primeira vez? Quando eu li o seguinte: gostaria de criar um app simples não tinha nem visto esse para armazenar fotos, GIFs e áudios disfarçados e que possam... Eu falei, mas disfarçados? O GIF e áudio disfarçado, eu li que tava enfraçado. Ah, era pra ser engraçados. Então, de cara, quando eu li, eu já li igual a IA. Eu li disfarçados e não fez sentido. Aí, como a IA só segue, eu não sou a IA, aparentemente eu não segui, eu voltei e falei, é isso. Então, pra mim, assim, eu já dei um spoiler pra mim mesmo do que era. A hora que a IA falou, vou estudar isso como apps virtuais simples para armazenar mídia, entre aspas, disfarçado, eu falei, nossa, tá aí um problema que uma letra pode fazer. Então, eu não li certo sem querer, eu li errado sem querer, assim como a IA. Como é que foi pra você? Eu tô bem preocupado, porque o Rambo mandou isso pra gente cedo, eu li disfarçado. Antes de abrir a gravação, eu li 2 vezes disfarçado. Então eu falei, cara, eu acho que eu tô com algum problema. É o hash collision. Só na 4ª vez que eu entendi que não era. E aí, beleza. Mas, nossa, de enfraçados pra disfarçados, realmente... Mas eu tava pensando aqui, se você pensar como uma IA... Pensa em Tolkien. Pensa em tokens, não o escritor, né? Tokens porque áudios... Porque a IA não... O áudios e o enfraçados pode ser que virou um token misturado. Então, disfarçados, sabe? Eu acho que o áudios antes do enfraçados é importante nesse caso. Porque eu acho que, como não existe essa palavra, ele conectou uma coisa na outra e virou um tokenzão e virou disfarçados escrito errado, basicamente. Áudio disfarçados, aí ficou áudio disfarçados, pode ser. É que por não ser uma coisa que segue, é o que falam que não é determinístico, né, é probabilístico, não dá nem pra garantir que se você mandar esse mesmo prompt pra ele, ele vai responder o que ele respondeu, ou se ele vai entender, né, que era pra ser engraçados, mas seria interessante poder fazer esse pedido com engraçados, esse pedido com disfarçados, trocar o áudio por GIF na ordem áudios e GIFs enfraçados pra ver como ele responderia. Eu lembrei de algo importante. O recurso de áudio não foi implementado. Só foi depois de muito tempo que já tinha feito vários ajustes no app, já funcionava foto, vídeo, tudo. Aí a pessoa teve que pedir para colocar suporte a áudio e a reação do Codex foi: ótima ideia, vamos colocar suporte. Ou seja, isso aumenta a chance de ser o que a gente pensou, que ele misturou o áudios e o enfraçados e virou disfarçados, porque ele esqueceu o áudio não entrou na jogada. E um ponto bom do Codex é esse, que ele não oculta, né, o que ele tá pensando. Então, no momento que ele começa a pensar na sua aplicação, no desenvolvimento, você vai vendo passo a passo. E no ChatGPT não. No ChatGPT, às vezes, ele oculta e às vezes você acaba não vendo. Então, de repente, utilizar o aplicativo, enfim, próprio para isso, é ruim falar dessa forma, mas mais indicado, talvez ajude também, porque assim que ele começasse a desenvolver, começasse a pensar, você bateria o olho e já identificaria que tinha algo errado, né? E tem a questão de isso está em português, ele pensa em inglês, então tem uma camada de tradução ainda por cima disso, então Tolkien junto com tradução, junto com o negócio errado, dá pra sacar. Eu vou fazer uma confissão aqui que eu tenho falado em português com ele há algum tempo e tenho desenvolvido em português. Nossa. Por pura preguiça, eu tenho desenvolvido com ele... é muita preguiça, porque eu falei, não, eu quero começar em português. Funciona bem, assim, nunca tive problema.
Tanto que o Bollywood, por exemplo, foi desenvolvido 100% em português, olha só. E o Anti-Gravity, inclusive, eu cheguei a colocar uma regra pra ele me responder em português. Eu queria ver se isso funcionava também. Não, isso não funciona. Às vezes ele se perde, aí ele responde em inglês, mas beleza, tudo bem. Mas eu converso com tanto o Codex quanto o Gemini, né, desculpa, em português. Ainda não... É muito raro falar com ele em português. Eu notei que, assim, sei lá, 2% das minhas conversas com ele são em português. Mas sempre que eu faço um pedido, geralmente ele começa a fazer o chain of thought dele, o raciocínio interno, quando eu peço alguma coisa em português. Ou ele mistura português com inglês. As conversas se mantêm em inglês. Eu começo em inglês, ele começou a querer responder em português, eu falei, sempre que eu falar com você em inglês, o seu padrão é sempre falar em inglês, a menos que eu explicitamente te diga, vamos falar em português. Aí ele parou. Mas mesmo assim, quando ele bota ali no texto rebaixadinho ali, semi-transparente, o que ele tá fazendo, às vezes ele coloca umas coisas em inglês junto com português e ele dá uma misturada ali. Então isso pode estar até influenciando nas respostas. Certamente está influenciando, não está piorando, mas está entrando na conta, isso com certeza. Porque o Chain of Thought faz parte da janela de contexto. Então, se tá na janela de contexto, vai influenciar o futuro, né? É o efeito borboleta de novo ali, né? Então, se ele falou um negócio em português, mesmo que seja, entre aspas, pra ele mesmo, lá no começo da conversa, e isso se mantiver ali no contexto, pode acabar afetando respostas depois. Eu agora tô mais preocupado ainda, porque às vezes eu falo inglês e português na mesma frase com ele. Porque programação, né? Enfim. Mas tem funcionado muito bem. Não vi problemas quanto a isso, não. Nunca precisei trocar pra inglês pra ele entender melhor alguma coisa ou algo do gênero. Mas só se lembrem que a base dele ainda é em inglês. Exato. Né? Então, pra quem manja de inglês, procurem falar em inglês com ele. Porque vai ter um nível de distância a menos entre o que você pediu e o que ele vai responder. Porque senão... Principalmente pra código. Exatamente. Sim, né? Pra código, eu imagino que ele deva... Que ele cria variável em inglês ou em português, quando você tá falando com ele em português? Tudo em inglês. Eu acho que sim. Tudo porque um dos pet peeves que eu tenho é ver código com... Assim, é meio zoado porque, tipo, por que tem que ser em inglês? Mas é o padrão da indústria, sabe? E a linguagem de programação em si é em inglês. Então, uma linguagem como Swift, por exemplo, que foi feita para as coisas meio que lerem, às vezes, como frases, não fica nada a ver se você misturar outros idiomas, embora seja perfeitamente possível. Você pode fazer tudo em chinês, se você quiser, em mandarim, em japonês, e funciona, mas não é o ideal. É isso que eu fiquei pensando. Eu não tô recomendando fazer em português, não. Eu tenho feito em português porque realmente foi uma experiência que eu comecei a fazer e funcionou. 100%. Se tiver a fim de fazer em português, faz. Ou se não souber, não tem problema. Mas faz na língua do P, tanto faz. Exato. Se funcionar. Se tiver um mínimo, se você tiver um mínimo ali de conseguir escrever alguma coisa em inglês, mesmo que seja errado, só cuida com erros de digitação, né? Que nem a gente viu aqui, né? Mas assim, a estrutura, a gramática não precisa estar correta, isso é o de menos. E uma coisa legal que você também pode fazer, se você tá querendo treinar mais o inglês, e isso também foi uma outra experiência que eu fiz, é colocar uma regra para ele te corrigir. Então, dependendo do texto que você tenha falado errado, ele vai fazer o que você pediu e depois ele pode te dizer ali, você errou tal frase, tal ordem, enfim, erro gramatical. Eu já fiz isso como uma experiência, porque eu tive um amigo meu que falou comigo que estava falando inglês para treinar o inglês. E aí eu falei, cara, deixa eu fazer um teste aqui. Criei uma regra para toda vez que eu falasse inglês, ele me corrigisse caso eu falasse alguma besteira, algum erro gramatical, e ele faz essa correção. Tudo bem, é mais token que a gente tá gastando, enfim, se a gente estiver enxugando token para não gastar mais, talvez isso não valha a pena. Mas com o Codex dobrado, vamos gastar, né? Vamos aproveitar. Token na mão é vendaval. Agora, eu usei o modo conversa para aquecer para gravar o Stack Trace semana passada. Porque uma das coisas que aconteceu depois que a gente parou de gravar o Stack Trace semanalmente ou a cada 2 semanas, enfim, é que o meu inglês enferrujou um pouco porque eu passei a usar bem mais raramente, assim, só quando eu tô numa conferência ou se eu tenho alguma reunião em inglês, alguma coisa assim. Então,
pra dar aquela soltada na mandíbula, eu usei o ChatGPT. E é excelente pra isso, porque, tipo, eu já sei falar, eu só preciso reaquecer aqui, reconectar os neurônios, e é isso. Aliás, não vamos deixar passar batido. Stack Trace novo, tem episódio novo. No ar, tá de volta. Pra quem é bem capaz que muita gente que esteja escutando o ADT tenha passado a escutar o ADT depois que o Stack Trace entrou em um dos seus hiatos. Então, Rambo, o que é o Stack Trace? Um dos seus hiatos. Não menti. Stack Trace é o podcast... Pra quem conhece o Olá Mundo, é tipo o Olá Mundo, só que em inglês. E somos eu e o John Sandel, do Swift by Sandel. Isso, swiftbysandel.com. Sandel by Swift. Eu estou pudim. Enfim, ele é, né, bem conhecido aí na comunidade de desenvolvimento Apple e há muito tempo atrás a gente começou o Stack Trace. Teve uma época que era semanal, que eu nem acredito que a gente fazia isso. O Casey Liz já foi convidado, inclusive, uma vez, eu lembrei disso agora, foi bem divertido. Mas a gente... Depois passou a ser a cada 2 semanas, igual é o Olá Mundo hoje. E aí depois passou a ser tipo Papotec, assim, que é uma vez por ano. E olhe lá. E aí agora a gente voltou e a ideia é fazer um episódio por mês, que é o que a gente consegue fazer tranquilo. E já saiu aí o primeiro episódio. Provavelmente vai ser... Geralmente nessa época do mês, assim, mais começo pra metade do mês, a gente deve soltar um episódio. Muito legal, inclusive, pra quem nunca escutou. E pra quem quiser treinar o inglês, né? O Romo até falou de alguém que falou que aprendeu inglês com vocês, né? Então... é acessível. Eu quase chorei lá na Try Swift Talk, que eu pensei, nossa, a gente é o Friends dessa pessoa, né? Que um japonês contando que aprendeu inglês ouvindo Stack Trace. Eu fiquei muito emocionado com esse relato. Muito divertido. Teve uma época que eu tava treinando, que eu não falava muito, que eu usava o Stack Trace e o 9 to 5 Daily, que é também... Ele fala bem calmamente, bem suave, assim. Então era bem legal pra treinar também, recomendo. Outra coisa boa que na época que eu tava aprendendo inglês eu usava bastante, quando eu já tinha uma certa fluência de leitura e escrita, mas quase nada de listening e de fala, é Keynote do Steve Jobs também, que ele fala... de um jeito pausado, falava, né, de um jeito pausado, fácil de entender, e se você já é de tecnologia, são palavras que você já meio que conhece, facilita, então fica a dica também, fazer uma sessão nostalgia aí, Keynotes do Steve Jobs. Claro que na época que eu tava aprendendo, elas estavam acontecendo, então era mais interessante, né? Hoje em dia você vai estudar história, basicamente. Pois é bom que aí vai descobrir, nossa, já existiu isso, nossa, daí que vem esses comentários, esses memes, né? Tem aquele vídeo, esse eu vou procurar e colocar aqui, que é dele ficando bravo quando as coisas não funcionavam no palco, quando dava problema, uma câmera que não precisava ligar, não, clica e arrasta, não, arrasta, ele não tá ligando, ele joga lá pra baixo a câmera. Esse da câmera, ele ficou por... um triz de soltar uma F-bomb no palco, assim. Ele tava muito irritado. É engraçado, então vale a pena dar uma espiadinha, seja pra treinar o inglês ou só pra rir. Falar, nossa, como evento ao vivo era legal, né? Podia acontecer essas coisas, poxa. E também vale ver o Craig Federighi se tremendo todo lá, demonstrando o Magic Mouse com gestos. Eu nunca me esqueço daquilo, porque foi, tipo, muita sacanagem. Vamos botar o cara aqui que tá nervosaço, primeira apresentação dele, pra demonstrar gestos super delicados. E a mão dele tremia, assim. É muito bom. É pra você ver como a pessoa pode se superar, né? Que você olha ele naquela época, olha ele hoje, né? Incrível. Exato. Então é a primeira apresentação dele, primeira vez que ele participou de qualquer coisa que tinha a ver com isso, já botaram ele sei lá, no hot seat. Corta pra hoje ele fazendo piada com cabelo, pulando de escada. Paraquedas, fazendo parkour. Pois é, né? O cara se descobriu... Era isso ou virar influencer. Eu sei que é meio creepy, sei lá o termo correto, mas eu me diverto com essa parte do evento. Assim, eu já me diverti mais. Hoje é tipo, a gente tava falando antes da gravação aqui do Nicolas Cage. É exatamente o oposto. Hoje a gente vê o Nicolas Cage fazendo aquelas doideiras. Antes você falava, nossa, era meio
não sei se os jovens falariam que é meio cringe. Hoje fala, não, é só ele, tá sendo engraçado e divertido. Eu acho que foi exatamente o caminho oposto. No começo foi até meio, não espontâneo, que tudo era muito bem ensaiado nos eventos da Apple, né? Mas ele sendo ali o divertidinho, né? Vou apresentar um metal, ele fazia um metal assim com a mão. Aí começou com o negócio de vídeo e todo o evento começava, né? Vai de Fórmula 1, pula de paraquedas, passa, faz o parkour. Putz, eu já tenho um ranço de transição que demora uma semana pra fazer um negócio ou outro. Eu sinto que o tempo da humanidade tá se esvaindo ali enquanto não acontece nada, sabe? Então isso eu tenho um pouco mais de preguiça. Mas nada contra gostar, sou eu que sou um chato. Só um detalhe que, até onde eu sei, dos meus conhecimentos aprofundados da juventude, cringe já é cringe. Agora já é outra coisa. Nos Estados Unidos eu vejo muito pessoal falando que gives me the ick, que é tipo, dá um... Enfim, já mudou. Gringos inventaram faniquito, é isso? Exatamente. Então acho que a gente pode estabelecer que é faniquito, e é isso. Ok, beleza. Bom, a gente tem mais dicas que vocês mandaram pra gente sobre esses programas que podem ajudar vocês mesmos e mesmas a desenvolver alguma ideia aí que vocês tenham na cuca. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando aqui o ADT e que segue oferecendo um mês de graça pra você experimentar o serviço. E aí depois, se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de lambuja no fim desse ano pra seguir usando, só porque você foi em expressvpn.com/ADT e assinou por lá pra ter uma conexão mais segura, para você poder, especialmente se você usa Wi-Fi públicos, que você não conhece, não sabe como é que tá a segurança, não sabe, né, quais dados são coletados, que são coletados dados, isso é certeza. Quais são coletados? Por que eles são coletados? Onde eles vão parar? Isso você não sabe. E você pode proteger os seus dados, a sua conexão com ExpressVPN no Wi-Fi do shopping, do hotel, do aeroporto. O do avião você paga, mesmo assim os seus dados são coletados, são uma outra parte aí do preço da conexão. E para streaming também é bacana, porque dependendo do país que você usar para rotear a conexão pelos servidores da ExpressVPN, você vê o catálogo do streaming desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, na Apple, para ligar na Apple TV, leva 2 segundos, é como eu uso aqui em casa todo dia. Dá para pôr no roteador de casa direto se você quiser, para tudo passar já de uma vez só pela ExpressVPN. Vai lá em expressvpn.com/ADT e aí você testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de lambuja pra você. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! Valeu! Boa! E seguindo aqui com esse papo sobre esse tipo de aplicativo, o Maurício falou o seguinte: eu sou diretor de arte, sou diagramador e há muitos anos eu quero fazer um aplicativo que auxilie na organização do processo de editoração. Já estava nos planos aí aprender a programar para fazer esse web app, mas agora eu tenho a possibilidade via Vibe Coding. A gente vai falar já e o Danilo Requena falando, esse nome de Vibe Coding me causa a sensação de garfo no quadro negro, mas tudo bem, né? Mas voltando aqui ao follow-up do Maurício, ele falou, né, que agora dá para fazer pro Vibe Coding, e ele falou, eu iria tentar com o Cloud Code ou com o Codex, mas tá aparecendo para mim muitos anúncios do Base 44, Base 44, e parece ser bem simples. Aí ele fala pra gente, e eu vou falar pra vocês, quando eu conhecia. Vocês conhecem? Então, Maurício, tem um episódio do Olá Mundo que você precisa escutar, que vai sair semana que vem, na terça-feira, mas eu já adianto que assim, a gente falou sobre uma outra ferramenta que alguém comentou com a gente também, mas acabou virando toda uma conversa e no fim das contas a gente começou a comparar essas ferramentas com aqueles cinturões emagrecedores que apareciam na Polishop, assim. Que é muito apelativo para quem não tem o conhecimento e quer realmente algo simples para começar, mas essas coisas, e eu não estou falando especificamente desse Base 44, eu não vi, eu nem procurei para ver o que é, mas só pelo Maurício ter dito que viu muitos anúncios e parece ser bem simples, eu tenho quase certeza que tá nesse mesmo balaio desse outro produto que a gente comentou no Olá Mundo, que são produtos para enganar pessoas que não têm experiência, basicamente. Então, Maurício, usa as ferramentas diretas dos fornecedores de IA. A não ser que essa Base 44 tenha o seu próprio modelo de IA e seja outro player do mercado, que eu duvido muito, senão a gente já teria ouvido falar, pensa comigo, por que você vai pagar para usar uma ferramenta como o Cloud Code ou o Codex através de outra ferramenta se você pode usar direto? E, mas parece simples. Cloud Code e Codex são simples também. Até eu consegui usar. Assim,
A pessoa que a gente contou a história ali nunca programou nada na vida e tava fazendo um app, deu uma confusão lá com o typo, mas depois deu tudo certo. Então, eu diria, Maurício, vai, e pra todo mundo que tá escutando e que tá na mesma onda do Maurício, usem as ferramentas diretas dos fornecedores de IA. Fornecedores de IA são Anthropic com o Cloud, OpenAI com o ChatGPT e Google com o Gemini, só que não tá funcionando muito bem, então acho que sobra aí OpenAI e Cloud Code. Pessoalmente, eu acho o app do Codex para Mac a interface mais amigável para quem não tem experiência sem dúvida com essas coisas. Porque você coloca uma pasta lá e fala, vamos criar tal coisa. E é isso. E aí você vai fazendo ali, vai guiando e ele vai fazendo as coisas para você. Talvez o máximo que você tem que fazer é, se você quiser, por exemplo, criar um app de iOS, aí você vai ter que instalar o Xcode no seu Mac. E isso o Codex não faz. Mas é só você abrir a App Store e lá Xcode e instalar. Então também não tem mistério. Então eu acho que a dica que eu dou é essa. Não vão na onda, principalmente se você tá vendo anúncio. Tá vendo muito anúncio, né? Tipo, esse que a gente falou lá no Olá Mundo me passou muito vibe de scam, assim. Não só de uma parada meio esquisita, não, de scam real, assim, golpe mesmo. Me deu wiki. Então, fica a dica. Vou até cravar aqui, usem o Codex. Por enquanto, por esta semana, usem o Codex. Semana que vem pode ter mudado. Pelo pouco que eu vi aqui rápido, ele lembra um pouco o Lovable, que você diz ali na caixinha o que você quer, o aplicativo, o site, ele gera uma caixa preta com o código, enfim, com o aplicativo que você precisava ou parte dele. Eu também sou a favor de ir direto na fonte, como diria o Rambo, de você pegar a própria ferramenta da OpenAI, seja lá qual for, e utilizar. Até porque quando ele gera essa caixa preta, para você dar manutenção depois é pior. Então, a gente não sabe o que ele está gerando ali, não sabe como é que é esse código. Por mais que você não conheça codificação, você vai precisar daquele seu código fonte, né, da base para dar manutenção e evoluir depois. Então, quanto mais você tiver controle em cima disso, eu acho melhor. Você pode não saber programação, mas vai que você precisa fazer uma alteração simples de um texto. Não é mais fácil, às vezes, você procurar nesse código-fonte e achar o texto do que simplesmente pedir para a IA fazer essa alteração? Então, esses detalhezinhos que eu acho que vale a pena pensar na hora de pegar uma ferramenta como essa, que talvez não te entregue... Talvez te entregue um produto de início, mas que você não vai conseguir fazer grandes evoluções no futuro. Então, é bom colocar isso na balança. E eu vi ali que acho que ele também é $20, alguma coisa assim. Passei rápido pelos valores. Então, $20 é o preço que você pagaria, por exemplo, no ChatGPT. Então, vale mais a pena. E eu te garanto que com esses $20, eles não te dão o limite que a gente tem atualmente no Codex, que ainda mais que tá dobrado atualmente, porque eles precisam lucrar ainda. Então, eles vão pagar a API, e isso a gente até já mencionou aqui. Qualquer serviço desses que usa um ChatGPT, um Cloud por trás, tá pagando o uso de API. Então não faz sentido para esse serviço existir, sendo que você vai estar pagando para ele vai ter que te cobrar a mais, porque para ele ter lucro, pagar a API, ele vai ter que cobrar mais do que você pagaria uma assinatura da OpenAI, senão a conta não fecha. Porque se é mais barato você, por um terceiro, usar via, né, lavagem de API, basicamente, que eles estão fazendo para você, a OpenAI iria à falência, né? Pode ser que vai, né? Impossível não é, mas não. Então, assim, financeiramente não faz sentido e também não faz sentido do ponto de vista prático. Por mais que... É porque, assim... Você olha ali de cara, é uma caixinha de texto e eu digito e aparece pronto pra... Mas, cara, com o Codex é basicamente isso também. Você só precisa, talvez, ter um passo a mais, que é... agora roda esse comando aqui que vai rodar o servidor para você abrir no seu navegador e testar e tudo mais. Mas aí você pede e ele te fala exatamente o que é para você fazer, onde que é para clicar. Já é simples o suficiente. A gente que é programador, né, Giva, sempre tem o lance das camadas de abstração. Sim. E a gente fala que
a IA, o agente de IA, é uma nova camada de abstração. Quer dizer, cada camada é um afastamento entre você e a máquina. Então você tem lá o código de máquina, aí você tem o assembly, aí você tem a linguagem de alto nível, tipo Swift, e aí você tem o agente. Claro que eu tô pulando várias etapas aqui, né? Mas assim, aí você vai colocar mais uma camada de abstração ainda. E, depois do agente, que é o que quer que seja que esse Base 44 faz, que você não sabe o que ele tá fazendo, e ele pode estar fazendo um trabalho pior do que o Codex faria por conta própria, porque já deve ter system prompt diferente, as ferramentas devem ser diferentes, você não sabe que hardware que tá rodando as coisas. Então, cara, pega o Codex e seja feliz. E uma dica que eu dou também, toda vez que você precisa instalar alguma coisa, não necessariamente o Xcode, né, porque é só ir na App Store, mas às vezes você precisa instalar alguma coisa de terminal, alguma coisa de mais baixo nível, assim, e as pessoas acabam se enrolando, né, porque ele lista ali os comandos que você tem que dar e abrir no terminal pra fazer, enfim. Uma coisa que eu tenho feito de teste, inclusive no Proxmox, que é um servidorzinho que eu tenho aqui em casa rodando com container, enfim, é pedir para ele criar script de instalação. Então, às vezes, você tem vários passos que você precisa executar e você não quer ficar fazendo aquele passo a passo, às vezes você se perde, enfim. Você pede para ele, cria um script para mim, ele gera um arquivo, um texto com todos os passos de instalação, você cria esse arquivo, você pode pedir para ele também criar o próprio arquivo, você só baixar, e você consegue fazer essa instalação mais, enfim, de forma transparente, né? Vamos colocar assim. E, inclusive, ele coloca até comentários, ele coloca no terminal ali o que está sendo feito e o que não está, porque ele coloca o log, né? Vai exibindo passo a passo. Então, até para quem não é programador, quando você entra nessa parte mais baixo nível, mais chata, ele tem como te facilitar. E eu que programo, tenho feito isso porque me dá preguiça, né? Você olha ali, tem às vezes uma pancada de comando que precisa executar. Eu tava aqui brincando antes da gravação, justamente nesse Proxmox, que eu tô tentando instalar o NanoClaw, que é a versão mais segura do OpenClaw. E aí, teve uma hora aqui que eu precisava instalar uma pancada de coisa de Docker, de NPM, enfim, todas essas letras e subletras. Eu falei, cara, quer saber? Gera um script pra mim. E funcionou. Então, eu sei o que está sendo feito, eu conheço, até porque eu já desenvolvo há um bom tempo, eu brinco com essas coisas há um bom tempo. Eu revisei o que ele precisava fazer, coloquei no container e ele gerou. Então, fica aí também essa dica que eu acho que facilita um pouquinho. E voltamos à questão que, assim, ter conhecimento é sempre útil, né? Então, você pediu para ele fazer um script, porque você sabe o que é um script e que dá para fazer. Então, aprender um pouquinho é bom, né? Assim, eu sou super a favor de quem não sabe nada de programação pegar um agente e fazer alguma coisa bacana. Perfeito. Mas você quer fazer ainda melhor? Aprende o básico, assim, de detalhezinhos de o que é um script, né? Quais comandos são seguros de rodar que não vai dar ruim, né? A gente falou do RM-RF lá, né? Pra ficar ligado se a IA pedir pra fazer isso, prestar bem atenção, né? Tem gente que não sabe nem usar o sistema de arquivos, né? Não sabe o conceito de pasta, enfim, então são conhecimentos básicos, mas que na hora de você guiar o agente ou do agente te dar uma instrução que você precisa fazer, é bom você ter um mínimo de ideia ali. E eu não sei você também, mas você falou de script. Eu sempre faço assim também, até quando eu faço manualmente, eu vou rodando ali no terminal e já tem um arquivinho de texto separado que eu vou colando os comandos que eu rodei exatamente na mesma ordem, porque eu tenho uma paranoia de que as coisas têm que ser reproduzíveis, porque daqui 1 ano eu vou precisar fazer esse setup de novo, ou alguém vou passar a bola pra alguém desse projeto, sei lá, tem que ter como reproduzir, fazer exatamente a mesma coisa de novo. Então é sempre assim, sempre tem um readme ali com passo a passo, porque senão daqui a pouco você precisa mexer, né? Eu fui mexer no nosso site de apoio lá, né, gigahertz.fm/apoio, fazia, sei lá, meses que eu não mexia, e não é um projeto que tá sempre top of mind, porque é algo que é pouco mexido. Eu tinha tudo documentado, senão eu não ia conseguir fazer nada, né? E, aliás, inclusive, só um aside aqui, Passkeys tá liberado pra todo mundo, tá? Todo mundo que apoia, não precisa mais de link especial. Eu vi que não explodiu, o pessoal usou, deu tudo certo, então
tá liberado lá pra todo mundo. Mas é isso. Acho que a dica mesmo é permanecer nas ferramentas oficiais e primárias e não ir pegar uma abstração para outra abstração. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para... Tem o podcast Vida com IA, do Felipe Lauer, que é um engenheiro de machine learning super talentoso, e ele publicou um episódio falando sobre por que não é bom assinar esses agregadores, no caso era de LLMs, né? Mas porque não era legal assinar esses agregadores por muitos motivos que a gente que vocês, né, já explicaram aqui, mas tem os pontos lá também que vale a pena escutar. Agora, ainda sobre essas alternativas a aplicativos que ajudam a codificar, o Rodrigo Rodrigues falou o seguinte: vocês viram um aplicativo novo, chama Glaze, que é dos mesmos criadores do Raycast. Aí ele falou, eu sei que isso está cada vez mais popular, mas esse futuro lançamento me deu uma sensação de agora vai, e de caminho sem volta, e além de criar apps, também vai ter uma loja com aplicativos criados por outros usuários, falou que gratuitos pelo que ele entendeu, e tudo com interface e ícones bem bonitos. O Danilo Requena também falou sobre o Glaze, ele falou sobre esse assunto aí, ele que falou, né, que o termo vibe coding causa a sensação de garfo no quadro negro. Ele falou, vocês chegaram a ver o recente anúncio do Raycast, onde eles criaram uma ferramenta que gera apps para Mac, bem parecido com o Lovable, com o Replit, mas que eles falam que vai ser melhor porque funciona com todos os recursos nativos já do Mac. Eu vou deixar aqui na descrição, claro. Mas vocês chegaram a ver? Eu achei incrível, eu vi a demonstração, né? Claro, demo é demo, jogo é jogo, mas eu tenho uma certa confiança no pessoal do Raycast, porque eu não me lembro de ter visto eles prometerem algo até hoje e não terem entregue o que eles prometeram. E o app do Raycast em si funciona muito bem, então eu tô bem empolgado com essa ideia, eu achei muito legal. E se for exatamente como eles estão mostrando ali, eu acho que tem potencial de dar uma viralizada na comunidade Mac, porque é muito legal. Os projetinhos que eles mostraram ali, tudo. De novo, eu tenho uma certa confiança no pessoal do Raycast. Se fosse uma empresa aleatória que nunca lançou nada, eu ia falar, isso aí é tudo fake, eles desenvolveram isso aí, estão falando que foi IA, mas eu conheço o pessoal do Raycast e eu acho que eles não mentiriam num vídeo assim, desse jeito, e também eles têm um track record já de entregar as coisas. Tô bem interessado, quero brincar e tomara que seja isso mesmo. Quem testar também, contem pra gente. E só um ponto que rapidinho aqui, que um dos dois falou sobre como, os ícones bonitos, etc. Cara, os designers e as designers do Raycast são muito talentosos. Especialmente comunicação gráfica, iconografia. O ícone do Raycast é lindo. Tudo sobre o que eles fazem é muito bonito. Eles fizeram o Liquid Glass antes de ser Liquid Glass, né? Uma semi-transparência com refração de luz e reflexo e brilho. É tudo muito bonito do que sai dali. Olha, eu invejo o trabalho que eles conseguem fazer com frequência, né? Toda a parte de Raycast, tanto aplicativo para Mac quanto para, enfim, ia sair para Windows, né? E não sei nem se já saiu. Tava lá com uma fila de espera que a gente até deu bastante convite aqui que vocês mandaram. Enfim, o Glaze também, bem legal. E você tá usando, inclusive, né? Pois é, eu desisti do Spotlight do Mac, porque era uma vez por dia eu ter que reiniciar o Mac, porque o Spotlight ficava parado de funcionar. Eu ativava ele, tinha a barrinha, né? Eu escrevia alguma coisa e era isso. Não vinha resultado. Eu apertava Command 1, Command 2, Command 3. Não aparecia aplicativo, documento, pasta, nada. Aí eu limpava o Spotlight. Sai ESC, comando espaço, nada. Comando 1, 2, 3, nada. E era uma vez por dia isso. Tinha que reiniciar o Mac, feito os incas. Falei, cara, quer saber? Dane-se. É engraçado porque eu voltei atrás, agora eu tô usando de novo o Bartender. Até escrevi sobre isso essa semana lá no 95 Mac. Corrigiram um problema que eu tava enfrentando o caos todo de roubar o mouse, de clicar, sair louco. Já falou sobre isso, né? Mas eu voltei pra um não nativo, pro Bartender. E também me rendi ao Raycast ao invés de usar o Spotlight. Nesse momento, eu tô usando só como Spotlight. Então eu aperto o comando espaço, aparece ele. E eu adoro que tenha sugestões de aplicativos pela última vez que você utilizou, porque geralmente, ao longo de uma semana, acaba usando mais ou menos os mesmos apps, né? Então é bacana que eu já aperto o comando espaço, baixo, pá, já abri aqui alguma coisa que eu precisava abrir, que eu abri há pouco tempo e vou abrir de novo.
E ele Muito é legal. muito rápido. Ele é inacreditavelmente rápido, e mais do que o Spotlight num dia bom, sabe? Então isso é muito excelente. Que o Spotlight tinha essa de, às vezes, sei lá, como é que eu abri o Chrome? A vida inteira, como é que eu abro o Chrome? Comando espaço, CH, return. É o Chrome. Às vezes, por algum motivo, ele indexava o xadrez antes do Chrome, que é o chess. Aí era comando espaço, CH, pá, abriu o xadrez. Aí pronto, o Spotlight tinha certeza que cada vez que eu fosse querer abrir qualquer coisa que começava com CH, só pode ser o aplicativo de xadrez. E não dá pra deletar o maldito app de xadrez do macOS, ele não deixa, Não, né? e no Raycast, você lá nos ajustes, você pode desabilitar qualquer coisa. Então, se tem algo que você tá abrindo sem querer, é só você ir lá, eu nunca quero abrir o chess. Vai lá e desmarca. Ele então. nunca vai sugerir. Exato. Então eu ainda tem uma coisa que deve ser ajuste, porque eu sei que ele é muito flexível e eu não parei 20 segundos pra mexer nos ajustes. Mas, por exemplo, abrir documentos. Tem aqui a pauta do ADT. Comando espaço pauta ADT, aí não acontece nada, aí eu aperto, aí ele tá, quer procurar por arquivos? Sim, return, procura arquivos, aí ele acha, rapidinho, já tá lá, com informações, bonitinho e tal. Então deve ter um jeito de eu falar, arquivo também você coloca aqui no resultado, mas é muito raro eu precisar abrir um arquivo direto pelo Spotlight, geralmente eu abro os aplicativos. Comandos, né, de pergunte pro navegador, extensão... Sim, eu vou fuçar, mas aos pouquinhos para ir começando a usar, aprender. A parte de IA dele, por enquanto, eu não tenho nem por que encostar. E eu gostei muito da calculadora dele. É muito Porque a boa. calculadora do Spotlight, ela é pra você fazer 2 mais 2. Ela não é pra você fazer coisas muito mais complicadas. Esses dias eu falei, cara, eu vou testar. Se eu pegar isso aqui, calculo vezes isso, aí se eu pegar uma porcentagem, se eu acrescentar, se eu for dividir por... Cara, ele fez bonitinho, eu não precisei seguir nem a fórmula matemática, que é a notação oficial, que é de você, né, ele vai priorizar primeiro a multiplicação para depois a soma, depois você coloca o que é mais entre parênteses, colchete, chave, nada. Eu escrevi, ele me deu o resultado. Chequei depois, né? Mas ele me deu o resultado. Mas isso me deu uma confiança gigantesca nele pra fazer essas coisas, transformação de medida. Ele converte qualquer coisa em qualquer coisa. Exato. Eu uso direto pra, tipo, converter unidades de tempo. Tantos minutos em segundos, tantas horas em segundos. Esses dias eu fiz tantos dias em segundos, porque não me perguntem por quê, mas eu precisava disso. Então é muito bom, ele converte qualquer coisa, converte qualquer moeda pra qualquer moeda, rapidinho. Acabei de testar fuso horário. Funcionou. Também. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Então, eu tô, assim, com muitos anos de atraso, tô descobrindo como o Raycast é bom de verdade, né? Porque eu até assinei, já venci a assinatura, que é o Premium lá, pra tentar usar IA por ele, etc. Mas eu não tinha me adaptado. Mas como... É um agregador, né? Então, exato, exatamente. No fim, acaba não valendo. Mas assim, você falou de não usar as coisas. Eu sempre falei, eu não uso nenhum recurso especial do Raycast. Eu uso ele vanilla. A única coisa que eu faço é desativar algumas coisas que eu não uso pra não aparecer ali na busca. É isso. E, ele tenta... Uma coisa que eu uso às vezes é pra buscar emoji. Que pra isso também, às vezes, o da Apple não é muito bom. Mas, no geral, é só pra fazer conversão de coisa, fazer conta e abrir app. É isso. Buscar arquivo também, que nem você falou, é muito raro, mas é muito rápido. E ele nunca erra. Tipo, ele nunca abriu... Eu abri, digitei CH e ele abriu o xadrez, o chess, né? Porque eu vou lá... Também porque eu fui lá e desabilitei. Não, se bem que eu nem sei se o chess é um dos que eu desabilitei. Mas depois que ele vê que... toda vez que eu digito X é porque eu quero Xcode. Eu não preciso digitar nada além de X. E não leva... nem 10 milissegundos entre você digitar e aparecer o app. Então você... Um espaço X Enter, Xcode. Os shortcuts, por exemplo, tem lá o de geral, o GUID lá. Comando espaço GU Enter, já copiou para área de transferência. Nossa, que lindo. O de dar o ping lá também, o shortcut que a gente tem também. Eu abro, digito ping e já aparece ali o shortcut ping. Já abre. Cara, é maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. E esse problema que você falou do Spotlight no Mac, eu não sei porque eu não uso o Spotlight no Mac, mas eu tô tendo esse problema no iPhone. Às vezes no meu iPhone eu abro o Spotlight e quero abrir um app que não tá ali na home, eu digito, não acontece nada. Simplesmente é como se eu não tivesse digitado nada. Não aparece busca na web, não aparece nada. Simplesmente é como se o teclado não estivesse funcionando, mas ele digitou, mas não fez nada. Aí eu apago, digito de novo, nada. Fecho o Spotlight, abre o Spotlight, digito, aí às vezes vai, às vezes não vai, às vezes demora 10 segundos e aí vai... Tipo,
tá inutilizável. Simplesmente não dá. E no Mac a gente depende muito dele, então... Eu usei o Raycast muito tempo no meu MacBook Air, e aí quando eu vim pro Mac Mini eu parei de usar. Só que vocês acabaram de me convencer a voltar a usar, porque eu tenho um problema com o Spotlight que eu não tinha percebido que era um problema até agora. Eu uso muito o 1Password e eu abro durante o dia mais de uma vez. Se você abrir o Spotlight da Apple e digitar 1PA, ele abre uma conversão. E aí De pressão atmosférica? Exato. Quase que todo dia eu clico em Enter e abro a calculadora do Mac fazendo conversões de 1PA para que eu não quero. Eu queria um 1Password. E eu não tinha percebido que isso é um problema. Agora que vocês falaram. Pra mim, a maior falha do Spotlight é ele não priorizar apps. Eu acho que a Apple simplesmente não percebeu que as pessoas, pelo menos, eu não sei se eu sou biased porque é o meu uso, mas eu tenho a impressão que 99% dos usuários de Mac, 99% das vezes que usam Spotlight é pra abrir algum app. Sim. E aí você digita 1PA, se tem um app que começa com 1PA, tem que priorizar o app. Porque acontecia no Spotlight, às vezes, e é isso também que eu não entendo. Parece que tem uma IA controlando o negócio, porque é aleatório. Já aconteceu, tipo, de eu digitar, sei lá, Chrome, e aí aparecer a definição de dicionário de Chrome, em vez de o app que eu já abri 1 milhão de vezes, sabe? Não faz o menor sentido. Vocês me convenceram a voltar com o Raycast. Eu vou instalar amanhã. Porque realmente, eu acho que eu tô há pelo menos um mês, todo dia, pelo menos uma vez ao dia, abrindo a calculadora com 1PA. E... Isso tá Nossa, esse cara é realmente obcecado com pressão atmosférica. E realmente, né? Não tem porquê. Se eu... beleza, abri uma vez 1PA e ok, mas se eu toda vez tenho que descer para 1Password aqui, ele já deveria ter aprendido e passado a abrir o 1Password, não o 1PA na calculadora, né? Mas, enfim, vou testar o Raycast de novo também. Boa. E vai ser interessante assim, como agora eu não quero começar a usar ele no nível 6 já, no nível Pro, no nível Hard, é só para abrir aplicativo, né? Aos pouquinhos vai ser interessante ver eu tentar começar a me acostumar com como ele funciona para começar a ir atrás das funções mais de power user dele, isso de atalho, etc. Vamos ver, eu vou contando aqui e sim. Vai demorar para eu tentar dar outra chance pro Spotlight, porque eu já tô gostando tanto mais dele e as funções novas do Spotlight que eu fiquei feliz que chegaram no macOS Tahoe, né? A parte de administração de área de transferência, a parte de você conseguir fazer atalho de teclado para disparar função, tudo que a gente já fazia, que a gente já tinha. Legal que muita gente agora vai descobrir que isso existe, vai começar a usar, mas como tudo que apareceu nele eram coisas que já estavam cobertas de outros jeitos, pelo menos para mim, ok, tô feliz que existe. Ia ficar mais feliz se funcionasse, mas não vai me fazer falta, sabe? Então, tô empolgado com a novidade. E só pra falar rapidinho sobre o Bartender, que alívio que agora voltou a funcionar. E o resumo da ópera, quando eu publiquei no 95Mac, que eu tava desistindo dele, porque ele tava bugando muito meu mouse. Aí eles entraram em contato comigo pra tentar entender qual era o problema. Deu 3, 4 dias, tamo aqui, tá a versão nova, essa vai funcionar. Eu falei, tá, uma hora eu vejo isso, duvido, mas uma hora eu vejo. Aí passou 2, 3, 4 semanas, resolvi testar nessa semana e de fato funciona. Eles conseguiram matar o problema Eles fizeram uma gambiarra. Eles criaram um jeito novo de administrar o menu do menu bar do Mac, que não usa o mesmo sistema que eles usavam antes e por isso não tá dando o problema. Que tem um jeito de fazer ele administrar a sua barra de ícones e menus e um outro de você pedir para ele rodar manualmente. A hora que você pede para rodar manualmente, aí ele fica louco lá uma vez e beleza. Eu não preciso rodar nada nunca. Pra mim, tá resolvido. Mas pra quem tinha desistido do Bartender por causa disso, agora nos ajustes, deixa eu pegar até o nome aqui, são os Layout Modes. Quem usar o On Demand consegue usar sem ele ficar sequestrando o mouse, que é excelente. Boa. Enfim, claro que se você tá enfrentando esse problema, que eu vi que alguém que, se você rodar esse comando aqui do Spotlight, ele resolve, mas é o tipo de coisa que eu não tenho muita fé. Mas se alguém já passou por isso, sabe como é que resolve? Mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback. Agora, sobre modelos em geral, o Tomás Marques, que é ex-colega de trabalho do Arthur de Vegeta, ele mandou aqui pra gente. Olha só. Ele falou o seguinte: sou dev Android nativo com bastante tempo de experiência. Recentemente caiu um projeto bem desafiador aqui no meu colo e eu ia ter que desenvolver com React Native por conta do tempo, de escopo. Aí ele fala, odeio JavaScript, TypeScript com todas as minhas forças, mas tenho feito um vibe coding usando o ChatGPT Plus
Só que no caso, o agente sou eu, ele diz. Peço uma parte da tarefa, vou compartilhando o código com o GPT, ele vai ajustando, vai me passando o que fazer e os motivos também. Aí ele fala, bem arcaico, mas tem funcionado muito bem. E te mandou um abraço, Arthur. Um abraço pro Tomás. Muito tempo que eu não converso com ele. A gente se fala de vez em quando por mensagem, mas a gente trabalhou um tempinho junto. Ele também é desenvolvedor nativo, assim como eu. E eu entendo a dor dele, eu também não gosto de React Native. Por favor, não me mandem e-mail sobre isso. Somos 3, não me mandem e-mail também. E pior que esse, eu nem tenho amigos. Eu também não. Pior de tudo que eu... Olha só, não, na verdade tem Tomás, né? Agora. Ok. Ele falou que é um modo arcaico que ele tá desenvolvendo. Eu nem acho. Na verdade, eu acho que é um modo bem efetivo de se desenvolver, utilizando o Vibe Coding. E, de novo, a unha no quadro negro, que eu também não curto muito, mas... Eu acho que é uma forma bem produtiva e mais, talvez, controlada de se ver a evolução do código, né? Então, ele já tem um código-fonte, ele já tem conhecimento de desenvolvimento, ele é um programador e a partir do momento que ele vai passando os comandos, os ajustes, né, pro ChatGPT e aplicando aos poucos no código, eu sinto que é uma forma mais controlada de se evoluir um código e fazer correções, fazer melhorias. Você vai vendo o código sendo criado ali, você vai tendo noção do que está sendo feito. E como ele é programador, novamente, né, ele vai minimamente entender o que foi feito. Eu não diria que é arcaico, não. Eu digo até que é inteligente e não vou lembrar o termo agora, mas cuidadoso, talvez, de se dar manutenção. Cauteloso? Cauteloso, perfeito, isso mesmo. Obrigado. Cauteloso de se mexer num código que você não conhece muito. Eu também achei uma ótima ideia e também é uma forma muito boa de aprender, né? Se você não, Exato, não tem muita experiência com alguma tecnologia, alguma coisa, pedir pra... Eu já fiz de vários jeitos diferentes, esse é um deles. Você pode também pedir pra IA fazer e aí pedir pra te explicar passo a passo enquanto faz... Ou, dessa forma, essa forma é a menos rápida, porém é a que você mais aprende, que é me fala passo a passo como eu tenho que fazer e explica, e aí você vai fazendo e vai entendendo. E menos suscetível a erro também, né? Porque você tá particionando pra IA o que deve ser feito e dizendo pra ela praticamente, né, exatamente o que ela deve fazer. Então, a chance disso dar erro ou gerar um código que você não quer ou uma funcionalidade que às vezes passa é bem menor, é bem mais seguro. E eu curto também, já fiz dessa forma. Eu acho que ali com o Bollywood, quando eu fechei o desenvolvimento principal do Bollywood, eu fiz muito isso, de ir fazendo passo a passo com ele de algumas melhorias, implementando algumas funcionalidades que ele tinha esquecido, porque eu pedi muita coisa no script inicial, e aí ele obviamente passou por 90% e esqueceu alguma coisa, então eu fui nesse passo a passo. De fato é demorado, mas é mais controlado e menos suscetível a erros. Agora, a gente faz umas semanas discutiu aqui o quanto que era a influência do Rambo, e eu acho que é total, existir muito aplicativo com Buddy no nome, por conta do AirBuddy. Eu tentei achar aqui, Rambo, eu não consegui achar. Eu acho que a gente conversou a respeito de quando você ia dar o nome para esse aplicativo, você deu um bando de opções, o AirBuddy estava lá entre elas. Eu lembro que eu até escolhi alguma outra. E você optou pelo AirBuddy. Eu tentei, se eu não me engano, o nome AirBuddy foi sugestão do John Sandel, inclusive. Ah, achava que tinha sido do Everton. Tá, ok. Acho que o Everton ajudou a escolher o FusionCast. Teve várias pessoas envolvidas na decisão do nome e você foi um dos que votou em outra opção. E outra que eu nem lembro o que é, não lembro as outras opções, mas teve essa conversa. Eram todas horríveis. Aliás, eu preciso contar isso aqui, porque uma das coisas quando você escolhe um nome é, não pode ter nada com esse nome também, né? Mas às vezes tem uma coisa com aquele nome, mas é numa área muito alheia ao que você tá fazendo, então não causa nenhum tipo de problema legal, nem de confusão de pessoas confundirem e tudo mais. E AirBuddy, quando eu fui me informar a respeito, né, registrar domínio, fazer registro de marca, eu vi que tinha uma marca AirBuddy
de coisa de mergulho, de tipo tanque de oxigênio, essas coisas. E aí eu pensei, não, é uma área muito afastada, né? Não tem nada a ver, tanto é que tô aí há muitos anos já no mercado e nunca aconteceu nenhum problema, a empresa nunca reclamou, eu nunca reclamei também, obviamente, porque eles existiam antes de mim, né? Mas registrei trademark nos Estados Unidos sem problema nenhum, então quer dizer que tá tudo legalizado. Mas essa semana, pela primeira vez, veio um e-mail no suporte do AirBuddy, do app, que era pra ter ido pro suporte do AirBuddy, o tanque de oxigênio. E eu não entendi quase nada do que a pessoa tava perguntando lá, mas eu acho que se a pessoa fizer errado, ela pode morrer. Então... né, porque é um negócio de oxigênio que você vai mergulhar, então eu respondi, expliquei, eu acho que você se enganou, né, isso aqui, né, e encaminhei, mandei lá o contato da empresa correta, porque, né, melhor prevenir. Agora, a pessoa respondeu de volta, ela deu prova de vida? Eu não vi ainda, mas eu imagino que geralmente quando isso acontece, a pessoa não responde, né? Talvez nem vai ver o e-mail. Espero que não tenha virado um dead buddy. Ah, não. Tomara que não. Mas voltando, por que dessa conversa inteira? Né? Porque o Felipe Videra falou o seguinte: olha que legal, um aplicativo inspirado pelo Rambo. Ele chama AVD Buddy, que se descreve como um aplicativo nativo de macOS para fazer administração de dispositivos virtuais de Android. Isso sem ter toda a treta de ter que usar o Android Studio. E aí, esse eu acho, assim, todos eu acho, porque, né, tem o lance do Buddy, mas esse eu acho que o AirBuddy teve uma boa influência na escolha do nome. Olha, não sei, mas pode ser, né? Eu não sei, mas eu vou baixar, porque preciso abrir pra quem trabalha com Android deve ser muito útil mesmo. E ainda sobre o AirBuddy, o Bruno Valente falou o seguinte: um colega meu português, o Diogo Melo, que é deficiente visual e desenvolvedor iOS, fez um webinar mostrando como que ele programa no Xcode só com o VoiceOver. Super interessante, inclusive, né? Ele falou, o que isso tem a ver com o ADT? Olhem a menu bar dele. Ele mandou o vídeo, que a gente, é claro, vai deixar aqui na descrição. Olha na menu bar dele. O AirBuddy tá lá. Aí ele fala, fica meus parabéns pro Rambo, porque fez um produto excelente, com muita acessibilidade. E se quiser compartilhar a sua visão sobre isso também, fica à vontade. Aí ele fala, fica o link do webinar, tá em inglês. Ele fala, deixa um grande abraço a todos e também desejo de melhoras ao Coca. E pra todo mundo, sigam mandando as mensagens de carinho e de saudades pro Coca. A gente mal espera poder contar com ele de novo aqui. Pô, fiquei muito feliz, Bruno, de ver que o seu colega tá usando. E eu recebo feedback, é o tipo de feedback que eu presto muita atenção, porque tem alguns usuários que são deficientes visuais, tem outros tipos de acessibilidade, mas a principal mesmo para app de Mac ou de iPhone é a deficiência visual. E eu sei, assim, eu até me sinto mal do Bruno tá elogiando tanto, porque eu sei todos os problemas de acessibilidade que tem no AirBuddy, porque nunca tá perfeito e eu fico muito sentido, assim, qualquer problema de acessibilidade me incomoda muito. Então, se alguém aí que está ouvindo tem alguma deficiência visual e usa o AirBuddy e tem qualquer problema com o app relacionado à acessibilidade, ou não também, né, mas nesse caso eu tô me referindo mais às questões de acessibilidade, por favor, me avisa, e eu sempre dou uma atenção especial para essas questões. Não em todos os meus apps, infelizmente. O Chibi Studio, por exemplo, é um app que não é muito acessível, mas por questões mais práticas do tipo do app, embora com IA isso está mudando aos poucos. Mas eu fico realmente bem feliz quando a galera consegue usar o app e fala que tá funcionando legal, ou quando manda feedback também, melhora isso aqui, né? Porque essa parte de acessibilidade para quem não usa no dia a dia, é difícil às vezes você saber o que seria melhor. Por isso que sempre que alguém que usa VoiceOver manda um feedback, eu sempre peço pra pessoa me mostrar, me mostra como é que é você usando, manda um vídeo, porque eu quero ver como a pessoa usa mesmo de fato, porque eu ligo o VoiceOver e uso ali como eu acho que é, mas eu não uso no dia a dia, então é difícil saber, né? Tipo, sei lá, se você não sabe usar o mouse e você vai testar um app ali, você não sabe usar, então você não sabe se tá bom ou não tá, né? Então a gente vai no feeling, assim, e às vezes acerta.
E muito bem, pra gente finalizar o episódio, é a parte do Alô ADT, a parte que você que tá escutando, se você tem, além de ter os follow-ups e feedbacks, se tiver perguntas, você pode fazer também pra gente, que a gente responde aqui no finalzinho do episódio. E foi isso que o Roberto Borim fez. Falou assim, ó, gente, eu sei que é uma pergunta antiga, mas é sobre as cadeiras Herman Miller. Ele falou, tá na hora de dar um upgrade aqui no home office. Fui olhar as cadeiras da Herman Miller, porque vocês já falaram delas. Aí ele fala, como eu só posso dispor de um rim, eu queria saber a percepção de vocês e, eventualmente, o modelo que vocês possuem. Vale fazer a compra online? Melhor garantir experimentando antes? E aí? Olha, eu não experimentei antes porque eu sou meio doido, mas uma cadeira que você vai pagar 1 rim e meio, 2 rins... Eu nem quero ver quanto que tá o preço hoje em dia, porque eu comprei a minha... Eu até abri aqui pra ver, foi em 2021 que eu comprei, e já era muito cara. Então hoje em dia deve ser pior ainda. Mas o que eu posso dizer, eu tenho a Embody, que estou sentado nela agora. Eu uso ela, bem dizer, todos os dias, durante a semana. Final de semana não, mas eu uso todos os dias por várias horas. E desde que eu comprei essa cadeira... eu nunca mais tive dor nas costas. De verdade. Nunca. Eu tinha, de vez em quando, depois de ficar algum tempo no computador, que eu tinha uma cadeira de escritório normal, eu ficava com dor nas costas. Depois que eu passei a usar essa cadeira, eu nunca mais tive dor nas costas. E eu sempre faço essa brincadeira que é mais barato pagar, sei lá, 10 mil reais numa cadeira agora do que comprar uma coluna nova daqui a alguns anos, né? Então, acho que nesse caso, o preço vale, mas eu sei que existem cadeiras menos caras que atendem essa demanda também. Então vale dar uma pesquisada aí nas lojas, provar, né? De repente a cadeira não é pra você, sei lá, você não curte. Eu acho que você chegou a testar, né, Mendes, algumas e não gostou, né, de todas. Então, é muito doido que você... eu vou falar os preços, tá? Porque acho que isso entra muito na conta, né? Uhum. A Embody, hoje no site aqui, hermanmiller.com.br, tá 20 mil reais, R$19.900. Ai, caramba, dobrou de preço? Meu então, Deus! Muito caro. Não, porque quando eu comprei foi tipo 10 mil, foi metade. Nossa senhora. Eu não tenho a Embody. Por quê? Porque eu fui na loja, eu testei, eu achava que eu ia comprar a Embody, porque ela parece ser mais adaptável, até ela parecia na época pra mim, sem conhecer muito, que ia ser mais adaptável do que a Aeron, que é o padrão, né? Todo filme, série que você vê, alguém testando uma cadeira, é essa, né? E aí eu fui na loja, eu sentei, não gostei. E ela tem, a parte de trás dela, ela tem tipo uma espinha dorsal, assim, né? Que deixa ali uma estrutura, etc. E não rolou. E eu experimentei a Aeron, gostei bem mais. E na loja, eles falam assim, ó, pelo seu tamanho, ela tem 3 tamanhos, essa Aeron. Ela hoje tá 16.690, quase 17 mil, 16.500, né? Também carro. Tá? Não, pois não, é, né? Uma moto, é o Mac Mini. É o Mac Mini. De compra, sim, né? Divide, óbvio, né? Mas de compra grande, assim, é uma das maiores que eu já fiz na vida, essa cadeira, por motivos óbvios, né? E aí eles falaram, ó, pelas suas dimensões aqui, essa é A1, tem A1, A2 e A3 de tamanhos. A 1 é indicada para você. Eu usei a 1 e me mostraram, né? Que ela é inteirinha também customizável. Você customiza o apoio do braço, né? O quanto ele fica aberto ou fechado, para cima ou para baixo, para frente ou para trás. Configura a altura, óbvio, né? A altura da cadeira e do apoio de braço também, né? Para cima ou para baixo, para os lados, para frente e para trás. Ela é inteirinha flexível e modular essa parte. A resistência, a dureza do quanto você quer, né? Que ela incline para trás. Bem na base da coluna tem um apoio que você também pode ajustar se você quer que ele fique mais para frente, mais para trás, para dar mais apoio, menos apoio. Mas eu experimentei ali, não sei, experimentei a 1. Eu falei, tá, ok. Aí eu fui na 2, eu achei muito melhor a 2. Mesmo ela sendo maior do que deveria. Quem me vê gravar aqui vê um pedaço da cadeira pra fora. Tá maior do que as minhas costas, né? E tem a 3 que é maior ainda, né? Mas a 2 funcionou pra mim. Se eu não tivesse ido na loja experimentar, eu teria talvez comprado a Embody, que eu gostei menos experimentando na loja, ou então teria comprado a Aeron número 1, que eu gostei menos do que a 2. Então foi 100% por conta do City Drive que eu fiz na loja. E eu acabei levando essa, né? Eu recomendo, assim, sobre qualidade dela, eu recomendo demais. Eu, antes de comprar essa cadeira, eu trabalhava em agência,
toda a cadeira de agência era uma porcaria. Essas cadeiras que começam a fazer nheque-nheque, que a roda prende, trava e solta a roda, que o braço cai. Você vai se recostar assim e cai pra trás. É, exato. Vai ficar toda inteirinha bamba, né? Então, eu não vejo esses problemas. Eu tenho notado um pouquinho de barulho quando eu ajeito. Nossa, ela não tá bamba, não tá solta, mas tem um barulhinho do assento quando eu ajeito aqui. É a única coisa. E eu não fui atrás de garantia pra saber. Eu queria garantia vitalícia, 10 anos, sei lá. Tem muita garantia, né? Sim, acho que é 10 anos, tenho quase certeza. O apoio de braço, por ficar com o braço apoiado, o cotovelo, exatamente onde eu apoio tá com uma ondinha. Então são essas duas coisas que eu reparei, mas... Tudo que você tá falando, eu tô olhando na minha aqui pra ver eu tô vendo aqui eu você... tava rebolando aqui na cadeira pra ver se fazia barulho. A minha, por enquanto... Eu ia até falar isso, assim, que... Óbvio que um produto que custa os olhos da cara tem que ser muito bom, né? Não basta não dar dor nas costas, mas assim, essa cadeira aqui, 2021, né? Fazendo aí 5 anos, intacta, assim, tá perfeita, não tem nenhum problema. A rodinha continua rolando tão bem quanto ela rolava no primeiro dia que ela chegou aqui. Eu nunca fiz nenhuma manutenção nela, nada. Não botei óleo, não lubrifiquei, não botei WD-40, nada. Outra coisa, essas cadeiras mais baratinhas, ela vai afundando com o tempo. Aí você tem que subir de novo. Aí chega uma hora que ela para de travar, não trava mais, daí vai baixando. Essa aqui, eu configurei ela... inclusive vem todo um guia de como você configurar ela de uma forma ergonômica pro seu corpo, pra sua mesa, tudo. Nunca mais mexi, tá exatamente do jeito que eu configurei. Ela não sai do lugar, as coisas não saem do lugar. Então, é um produto de extrema qualidade. Eu acho que essa cadeira aqui vai durar mais tempo do que eu, assim, que realmente a não ser que eu faça alguma bobagem e quebre alguma coisa por negligência, eu não consigo imaginar que ela vai estragar. Então, é um produto caríssimo, mas pensa quanto você iria gastar comprando uma cadeira nova a cada 2 anos, porque a anterior estragou, ou o custo de longo prazo de você ficar com a coluna ferrada por usar uma cadeira vagabunda ou quebrada, porque quebrou e você não quer comprar outra. Então, né, tem que sempre pesar os prós e os contras. E também vale pesquisar. Eu nunca fui atrás, mas devem existir cadeiras melhores que não custem 20 mil reais. Né? Eu acho que talvez na época que eu comprei a minha eram uns 10 mil, de repente existe hoje em dia um tier de 10 mil de alguma outra marca que atende bem também. É um amigo meu que acompanha aqui a gravação e também tem uma Herman Miller e falou que são 12 anos de garantia. Ele já usou, já fez troca, suporte nível Apple, então dá pra conversar de boa e fazer as trocas. Eu tô passando por um problema parecido com o do Roberto, porque eu tô querendo trocar minha cadeira. A minha é uma... Eu não vou falar a marca, mas enfim. O problema dela é que ela é de couro, então ela esquenta muito aqui no Rio de Janeiro. Não é nem de conforto, nem nada não. Apesar dela não ser a mais confortável, esse couro esquenta muito e tá começando a ficar quebradiço em alguns pontos. E sim, eu cometi o erro de testar uma Herman Miller no shopping e é uma coisa assim fora de sério, mas realmente é muito caro e tá muito caro hoje, né? Em qualquer lugar que você vá olhar é absurdamente caro. Eu tenho olhado algumas outras marcas e tem tiers mais baratos, né? De 2 a 10 mil, e aí varia de funcionalidade, braço 3D, 4D, 5D, XD, enfim, suporte para pé. Tem uma agora que até tem bicicleta ergométrica embutida. Caramba! Foi a coisa mais louca que eu vi. Tem gente que fica impressionado com o standing desk, né? Ou então com aquela treadmill desk. Agora tem a bicicleta ergonômica pra você trabalhar pedalando. Mas eu tô nessa busca também, só que o problema é que essas marcas geralmente são online e você não consegue testar. Então, aí você vai olhar review, tem sempre alguém com problema, porque ninguém que gosta posta review. Geralmente quem posta é que tem problema. Então eu tô entre a cruz e a espada. Eu não queria gastar muito na cadeira, mas eu tô cada vez com mais problema de achar a cadeira ideal.
porque eu também trabalho o dia inteiro aqui no escritório, o dia inteiro usando a cadeira. Eu tenho o standing desk aqui, que foi uma das melhores compras que eu fiz. Na época, fiquei relutante pelo preço, mas hoje é uma coisa que eu uso, vale a pena. Mas realmente é muito difícil de comprar uma Herman Miller hoje em dia, porque tá... A mais barata, se eu não me engano, tava 12 mil no site. Então... É um preço muito proibitivo. E as outras marcas, como eu falei, a gente não tem como saber se é boa ou não, porque não tem como testar. Pelo menos no Rio de Janeiro, né? Eu não encontrei lojas que vendam essas marcas online. Essas marcas que vendem online, né? Pra testar. Tem a dica no chat aqui da Cavalete. Cavalete, que a pessoa comprou, não se arrependeu, e tem a N17 e uma infinidade de modelos e só tem revendedor físico, ou seja, você vai ter que ir na loja, então vai ter como experimentar. Fica a dica aí. Eu vou dar uma procurada. Mas imagino que só tenha, tipo, São Paulo e talvez no Rio, né? Não deve ter uma Cavalete em Florianópolis, por exemplo. Então, quando eu fui comprar, eu lembro que a própria Herman Miller, ela nem vendia direto ela aqui. Existiam umas 2 revendedoras autorizadas que uma hora parecia ser a Herman Miller, uma hora tinha o nome da revendedora, era uma zona meio cinza, assim, do que era. Mas você vai lá na loja, eles te servem champanhe. Tem toda essa pompa de você chegar na loja e, nossa, parece que você está comprando um castelo na França. Isso é mesmo, né? Mas outra coisa legal também de ter ido na loja, que foi isso que o Rambo falou sobre como eles lá te ensinam na hora e depois te mandam vídeo, etc, de como configurar a cadeira para sua altura, a altura da sua perna, como é que é o jeito certo, ergonômico de cada altura, assim. Eles mostram bonitinho como é que você pode tirar mais uso da cadeira sentando certo, aparentemente. Será que, sabe? Agora que eu fiquei pensando, será que isso é tipo o remédio pra emagrecer que manda você fazer exercício e dieta, e aí você emagrece porque fez exercício? Tipo, vai ver, a gente não tem mais dor nas costas porque configurou a cadeira direito. Então Pode você ser, pagou, né? pra eles te ensinarem a sentar, basicamente. É excelente, é o método Nespresso, né? Vai ganhar no café, não na máquina. E aí só da Cavalete... ela tem no Brasil todo e é fabricada no Sul, inclusive. Então deve ter em Florianópolis. Agora eu falei besteira. E N17 é a norma regulamentadora lá da cadeira, não é um modelo. Uma correção aqui. Tem cadeiras de 6 mil reais da Herman Miller. Continua sendo proibitivo, um preço alto, mas já é um preço mais... É impossível falar acessível nesse caso, mas é um preço mais ok do que 12 ou 20 mil. O MacBook Neo da Herman Miller. Exato, é tipo isso. É a cadeira Verus Interwave. Eu também não conheço. Aí não tem display P3. Não. Inclusive, a gente falou uns tempos atrás sobre, não lembro se foi em off, de reclamar e receber brinde, que antigamente você mandava uma carta pra empresa e eles mandavam um brinde pra você. Aconteceu recentemente comigo, então fica a dica, ainda funciona. Mas daí, no caso, foi uma reclamação no Reclame Aqui. Mas foi especificamente sobre a qualidade de um produto. Que eu tinha tido a impressão que a qualidade do produto tinha decaído de forma arbitrária, mas segundo o saque da empresa que depois entrou em contato comigo, foi uma falha naquele lote específico, e aí eles me deram lá uma graninha lá, uns créditos pra compensar o transtorno. Então, ainda funciona em alguns casos. O Reclame Aqui costuma funcionar muito bem se a marca, é claro, responde por lá, né? Ela tem... se importa com o site. Costuma funcionar bastante. Eu sou a pessoa que não resolveu, eu vou direto no Reclame Aqui. E costuma dar certo. Então eu também recomendo testar. É claro, que não é pra qualquer coisa. A cadeira da Herman Miller é muito cara. Aí eles te dão um desconto. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/469 ou também nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações e quem recomenda o ADT. Obrigado a vocês que mandam os follow-ups, as perguntas, os comentários e ajudam a gente a deixar os episódios mais ricos. Obrigado a você, Edu Garcia, que está editando o episódio neste segundo. Obrigado também a ExpressVPN pelo patrocínio. Obrigado também ao Arthur e ao Rambo por mais uma copresença
planetação de mais um episódio. Escutem lá o Stack Traces, stacktracepodcast.fm, Olá Mundo aqui na Gigahertz, e eu tô no mastodon.social, @_inside. Boa, e pra falar comigo é só me procurar no @Arthur_Divigir no Instagram ou no Threads, e às terças e quintas-feiras de lá no Bom Dia Tech. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também uma fonte, apresento pra Lura o IA sob controle e vocês encontram meus textos no 9to5Mac. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Até. Valeu!